Paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu sou o pastor Wellington e esta é mais uma das nossas lives na Escola Bíblica. Nós hoje vamos estar abrindo a palavra em Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus capítulo 14, do verso 22 até o verso 33. Mateus 14, do 22 até o 33. Nos diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas." Veja o que Pedro pede. "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Aleluia! Glória a Deus! Eu quero falar com você sobre aquele que anda por sobre as águas. Esse é o tema nessa mensagem. Aquele que anda por sobre as águas, Jesus. E vamos olhar um pouco para esse texto, onde Jesus manifesta seu poder, andando por sobre as águas e encontrando-se com os seus discípulos por sobre as águas. Jesus mandou os discípulos irem adiante dele para o outro lado do lago. E o que aconteceu? Ele foi ao monte, a fim de ficar sozinho, para orar, para falar com o Pai. Jesus foi ao monte, era a tardezinha, o começo da noite. E do monte se podia ver aonde os discípulos estavam. Esse monte onde Jesus ia orar era um monte muito alto e tinha visão para esse lago onde os discípulos estavam. Esse mar de águas doces onde os discípulos estavam. E o que acontece? Quando é a terceira vigília da noite, a quarta vigília da noite, conforme o verso 25, ou seja, depois das 3 da manhã, Jesus vai encontrá-los, andando por sobre as águas, porque ele viu que eles estavam em dificuldade. Da onde ele estava, ele percebeu que lá, onde o barco deles estava, por causa da força do vento, eles estavam em dificuldade. E o que Jesus foi fazer? Foi socorrê-los. E ele usou uma maneira não muito convencional de ir até eles, não muito comum. Ele foi andando por sobre as águas.
E quando ele estava chegando, eles não o identificaram, não sabiam o que era aquele vulto na escuridão, quem era aquele homem que estava vindo sobre as águas. E Jesus se identifica: sou eu, não temais. E aí Pedro pede uma prova: bom, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro tem uma palavra ousada de fé: já que o Senhor pode, o Senhor vai fazer o poder ir também. E Pedro saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. E ele começou a reparar na força do vento, reparar na circunstância ao redor, e ele começou a afundar. E prontamente ele gritou: salva-me, Senhor! E Jesus estendeu a mão para ele e o levantou, e andaram ambos para o barco. E cessou o vento. Diz aqui o verso 32. Verso 32. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Verso 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E aí nós podemos aprender aqui algumas lições sobre Jesus, sobre seu agir, sobre seu trabalhar, sobre o seu poder, sobre aquele que anda por sobre as águas. Primeira, aquele que anda por sobre as águas faz com que também andemos. Aquele que anda por sobre as águas faz com que também andemos. Verso 30. Aliás, verso 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro havia percebido que Jesus estava fazendo algo impossível, que Jesus estava manifestando o seu poder de uma maneira miraculosa, de uma maneira surpreendente, mostrando que realmente ele é Deus. E aí ele vê que Jesus é todo cheio de poder e ele pede: já que é o Senhor, e já que o Senhor pode fazer isso, o Senhor também pode fazer com que eu vá encontrá-lo andando por sobre as águas. E qual foi a surpresa de Pedro? Jesus disse para ele: vem. Você faria isso? Você daria um passo para fora do barco? Para andar por sobre as águas? E Pedro deu um passo e foi andando ao encontro de Jesus. Eu não quero olhar aqui para o fato que depois ele começou a submergir, porque reparou nas circunstâncias, mas perceber o poder de Jesus. Ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. É possível que façamos as mesmas obras de Jesus e outras maiores, conforme ele mesmo disse. Por quê? Porque o Espírito dele está em nós. Porém, temos duvidado em nosso coração e não temos ousado mais. Não temos dado passos mais ousados de fé. E temos nos acovardado na tempestade. Jesus está dizendo para você: vem, eu vou fazer você andar por sobre as águas. Então, primeiramente, diante da tempestade que você está vivendo, Jesus viu a sua dificuldade e veio encontrar você. E aí, ele está dizendo a você que às vezes as circunstâncias podem não ainda ter mudado, que as circunstâncias ainda podem estar difíceis, apesar de ele estar presente. Mas ele está chamando você a uma vida de fé. Ele está dizendo: mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos perigos, eu digo para você: vem, ande por sobre as águas. E o que se refere a andar por sobre as águas? Se refere a ter paz, ter confiança e ter fé no meio de situações difíceis. E saber que estamos guardados e estamos na dependência do poder de Deus. Pedro sabia ali até então que não era a força dele, o físico dele, a capacidade dele que o fazia andar por sobre as águas, mas era a presença de Jesus. Se Jesus não estivesse presente, Pedro jamais ousaria pedir: eu quero também andar por sobre as águas. Então eu quero dizer a você que talvez a circunstância não mudou, a situação ainda está a mesma. O problema ainda está diante de você, mas ele tira o seu medo
E ele diz para você: vem. E quando ele diz para você: vem, ele está dizendo: dependa do meu poder. Não dependa das circunstâncias nem da sua capacidade, porque essa circunstância você é incapaz de andar sozinho. Mas pelo meu poder, pela minha força, eu estou dizendo a você: vem, ande por sobre as águas, receba paz por sobre as águas, esteja tranquilo por sobre as águas, porque você está nas minhas mãos. Aleluia! Quando nós nos mudamos de Maringá para Ponta Grossa, no dia que estávamos vindo embora, uma irmã orou por nós e disse: pastor, vocês estão indo, mas Deus está levando vocês na mão dele. E isso trouxe segurança para mim. E cada vez que eu vejo as águas agitadas, cada vez que eu vejo uma dificuldade, cada vez que eu vejo um problema, eu lembro dessa palavra que esta irmã profetizou, que nós viríamos para a cidade de Ponta Grossa, mas Deus estaria nos levando na palma da sua mão, ou seja, em segurança. Pedro estava ali, ele estava pisando sobre as águas, mas ele estava nas mãos do Todo-Poderoso e ele estava na presença de Jesus. Sua circunstância é difícil, seu problema é grande, sua luta é maior do que as suas forças, mas aquele que anda por sobre as águas vai fazer também com que você ande. Aquele que anda por sobre as águas faz com que também andemos, faz com que tenhamos confiança, paz e tranquilidade e vençamos todas as dificuldades, ondas que poderiam nos causar medo, mas nas mãos dele nós estamos seguros. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Segundo, aquele que anda por sobre as águas nos salva do medo, faz com que também andemos e nos salva do medo. Está aqui no verso 30 o seguinte: e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro, ele reparou, quando ele andou por sobre as águas, ele reparou na força do vento, ele perdeu o seu foco de Jesus por um momento, porque quando nós perdemos o nosso foco de que estamos nas mãos de Deus, logo começa a vir o desespero, logo começa a vir a intranquilidade, logo começamos a nos abalar pelas circunstâncias ao redor e logo vem o desânimo, com todos nós. Logo vem a frustração e logo vem o medo. E Deus não nos rejeita quando nós estamos com medo, não nos despreza quando estamos com medo. Jesus não rejeitou Pedro, porém, é verdade que Pedro começou a submergir. E o que aconteceu? Pedro gritou: salva-me, Senhor. E o que aconteceu? Verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus, ele não deu uma repreensão: homem de pequena fé, mas ele falou com todo o amor do seu coração: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus está olhando para você e talvez você está submergindo. Ele está dizendo com todo carinho e com todo amor para você: homem de pequena fé, por que você está duvidando? Mulher de pequena fé, por que duvidaste? Só que Jesus, quando falou isso para Pedro, já tinha estendido a mão para ele e já tinha o levantado. Jesus já estendeu a mão para você. Ele já estendeu a mão para você. E ele já te livrou do medo. Ele já te socorreu. Ele já te guardou. Ele já te salvou. Aleluia! Então, tranquilize o seu coração, porque ele está vindo ao seu encontro, mas ele já veio, ele já estendeu a sua mão e ele vai conduzir você de volta para o barco, para o lugar de segurança. E quando isso acontece, ele cessa o vento, as situações que te causam medo, ele vai fazer cessar. E segurando na mão dele, você está em segurança.
Aleluia! Glória a Deus, aquele que anda por sobre as águas, nos salva do medo. E ainda por último, terceiro lugar, aquele que anda por sobre as águas, acalma a tempestade. Verso 32. Amém? Verso 32. Diz o seguinte: subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aquele que anda por sobre as águas acalma a tempestade, ele traz calmaria. Quando ele chega, quando ele se manifesta, o medo vai embora e as circunstâncias, as situações que causavam medo também são repreendidas pelo poder dele. A simples presença dele faz a tempestade se acalmar. Da outra vez, Jesus estava em outro episódio com os discípulos no barco. Ele estava dormindo e o barco estava balançando na tempestade. Jesus se levanta, ele repreende o vento, repreende as ondas e a calmaria. Dessa vez, Jesus ele não repreende, ele só chega. Ele só chega no lugar. Só é preciso termos a certeza de que Jesus está conosco, de que só é preciso clamar e dizer: Senhor, esteja comigo nessa hora de tempestade, nessa hora de medo. E o que vai acontecer? Calma. Ele vai cessar o vento. Aleluia. Ele vai cessar a tempestade. Aleluia. O medo vai embora do seu coração e a paz vai reinar de novo. E aí os discípulos adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Ele é aquele que anda por sobre as águas. E nós vimos que ele faz que também andemos. Ele nos salva do medo e acalma a tempestade. Aquele que anda por sobre as águas faz com que também andemos, nos salva do medo e acalma a tempestade. Há uma tempestade, ele está vindo ao seu encontro, andando por sobre as águas. Aleluia! Ele vai fazer você andar também. Ele vai tirar você do medo, ele vai mudar as circunstâncias, ele vai acalmar a tempestade. Só basta clamar pela presença dele. Ele vai mudar todas as situações. Aleluia! Creia nisso. Digite seu amém, o seu glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por que Jesus fala conosco nessa meditação, nessa palavra. Te agradeço porque Jesus vê a nossa dificuldade e vem ao nosso encontro. E Tu és, Jesus, aquele que anda por sobre as águas. E o Senhor faz com que nós também andemos, Jesus. O Senhor nos salva do medo. O Senhor acalma a nossa tempestade. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, faz com que esta pessoa que está me ouvindo, ela ande tranquila em meio à sua tempestade. Ela ande tranquila por sobre o mar. Ela receba confiança, por mais que as situações ainda não tenham sido mudadas, ela receba confiança. E Senhor, mesmo que ela tenha reparado nas situações e tenha começado a naufragar, a submergir, a ter medo, o Senhor salvou Pedro, o Senhor também nos salva. Agora envia socorro para essa pessoa e tira dela o medo, e tira ela das situações de medo, acalmando a sua tempestade, Senhor, e ordenando com que todas as situações difíceis, todas as situações que lhe causam medo, todas as situações que lhe causam terror e temor, agora sejam mudadas no poder do nome de Jesus e pela presença de Jesus. Envia, Senhor, a Tua glória, envia, Senhor, a Tua presença e abraça com todo amor a esta pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a cura do Senhor. Receba a provisão de Deus. Receba a manifestação do Espírito Santo. Receba a manifestação de Jesus através do Espírito Santo. Ele está com você. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Eu peço que você compartilhe esta mensagem. Se ela tocou o seu coração, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas em suas redes sociais. No YouTube, deixe seu like, seu positivinho aí. No YouTube também deixe seu no Facebook deixe seu curtir, ok? Comenta aí embaixo no Facebook aquilo que Deus falou com você. Comenta aí embaixo no YouTube que Deus falou com você. E se inscreva no nosso canal Escola Bíblica e na nossa página A Paternidade de Deus. Deixe seu curtir para receber sempre uma palavra nova de refrigério, de ensino e de bênção sobre a sua vida. A paz do Senhor esteja contigo. Creia, creia, não temas. Deus está falando com você. Não temas, eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus.